Fala, seguidor! Esse vídeo é para você que sente que sua carteira de investimentos pode chegar em outros patamares, mas você não tem aquele fundamento, aquela segurança, você acha que você está se arriscando demais e tendo retornos que não fazem sentido. Esse vídeo vai mostrar para vocês como investidores profissionais começam a formar suas carteiras, quais são os primeiros passos, quais são os fundamentos, beleza? E como essa história vai desenrolar? É bem simples, hoje a gente vai falar sobre reserva de segurança e como a gente trabalha esse risco de liquidez da sua carteira. Bom pessoal, meu nome é Júlio Del Biggio, eu sou assessor de investimentos, eu trabalho no mercado já há uns 10 anos e hoje eu trouxe para vocês a ideia do início de como um profissional monta uma carteira de investimentos, beleza? Bom, a ideia dos vídeos é não ser muito alongado, então eu vou direto ao ponto, beleza? Pessoal, e a primeira coisa que vocês vão ter que pensar é sobre reserva de segurança, tá? Eu vou pedir pro meu editor colocar aqui, inclusive Caio, um abraço. Bom, pessoal, e essa reserva de segurança nada mais é do que o local onde você vai buscar dinheiro dos seus investimentos quando você tiver alguma ocasionalidade que exceda o seu custo de vida, tá? Então vamos supor, você tem um custo de vida X, só que, putz, queimou a geladeira, ou você bateu o carro, ou seu filho fez alguma coisa que não deveria e você vai ter que arcar com esse custo, tá? Então é na reserva de segurança que você vai ter que buscar esse dinheiro, porque na reserva de segurança você vai ver que não vai interferir a sua carteira, os seus investimentos a longo prazo, tá? E existe uma estratégia para você fazer isso, então eu vou te explicar esse início dessa estratégia para vocês. Bom, e como se constitui essa reserva de segurança, tá? Bom, vamos lá, vamos supor que você começou a investir, você começou a guardar a sua grana, começou a sobrar, graças a Deus você saiu da corrida dos ratos, não tá devendo mais e conseguiu começar a guardar. Você começou a guardar, e o quanto você vai guardar para fazer a sua reserva de segurança, tá? Você vai ter que entender uma coisa em específico, essa uma coisa é o seu custo de vida. Normalmente uma reserva de segurança, ela é uns 5, 6 vezes o seu custo de vida, ao menos se você for concursado, porque tem toda aquela estabilidade financeira, tá? Mas se você não é, se você é autônomo, se você tem um emprego que não é concurso, mesmo que você ache que você tá estável, tá? É muito importante você pensar em 5, 6 meses do seu custo de vida, e aí você compõe a sua reserva de segurança a partir desse cálculo. Bom, pessoal, vamos para um exemplo prático para você conseguir pegar bem a ideia. Antes de você construir a carteira, você tem que pensar nesse fundamento. Qual que é o seu fundamento? Então, é o seu custo de vida vezes 6. A gente vai fazer essa reserva de segurança. Quando acontecer alguma coisa, você vai buscar dinheiro nessa reserva de segurança, tá? Vamos supor que você tem um custo de vida de 5 mil reais, tá? 5 mil reais. Quando você for construir a sua reserva de segurança, você tem que fazer 5 vezes 5, 5 vezes 6, tá? Vai dar aí seus 30 mil, 25 mil reais, tá? Essa vai ser a sua reserva de segurança. Essa reserva de segurança tem que estar em liquidez diária, é o famoso D0. Ou seja, você vendeu o ativo hoje, você consegue o dinheiro hoje, tá? É assim que funciona uma reserva de segurança. Você vai tentar achar um ativo ali que esteja precificado em CDI isento de imposto, tá? Então fica a dica. Existem bons ativos, tá? Se vocês quiserem saber, depois vocês entrem em contato. Mas aqui a ideia não é falar sobre os ativos em si, tá? Você diversifica até na reserva de segurança, tá bom? Você não coloca tudo no mesmo pote. Então vamos lá. Renda fixa, atrelada a CDI, isenta de imposto. Se você conseguir, melhor. Se você não conseguir, tudo bem. Mas é importante a ideia do liquidez diária, esse D0. Porque se acontecer alguma coisa, você não vai poder interferir nos seus outros investimentos que vão estar pagando mais por causa desse risco de liquidez, tá? Você tem que só mexer na sua reserva de segurança. E existe uma estratégia para você fazer isso sem impactar aqueles outros ativos, tá? Então abre o olho, porque isso é muito importante para o início da sua carteira. Ah, Júlio, por que eu só não ponho tudo em CDI? Porque é bem simples, a maioria dos ativos, eles pagam muito mais que CDI. E eu tô falando de renda fixa, eu não tô nem falando de renda variável, que aí extrapola ainda mais. Mas imagina que você consiga trabalhar essa liquidez sem que nunca falte dinheiro para você. Por exemplo, imagine que você tem a sua reserva de segurança em um D0, tá? E a gente está falando aí de um prazo de 6 meses do seu custo de vida. Então pode acontecer, por exemplo, você pode perder o emprego que você vai estar garantido tirando da sua reserva de segurança 6 meses ali. Agora imagina você falar assim, putz, tá bom, então esse é o início. Então qual que é o próximo passo? O próximo passo é você pegar um ativo que pague mais do que a sua reserva de segurança. E é bem simples, tem muitos ativos que pagam tipo CDI mais 1, CDI mais 2. Só que eles trocam isso por liquidez. Então, por exemplo, você vai comprar um ativo e em vez de você ser D0 com esse ativo vai estar, por exemplo, um D mais 30. O que é D mais 30? Você só pode pegar esse dinheiro daqui 30 dias. Então, por exemplo, você vai pôr a grana e quando você precisar, você vai solicitar. Fala assim, putz, eu preciso dessa grana. Aí a pessoa que é responsável pelo título vai te falar assim, tá bom, eu vou te devolver e vai ter rendido um CDI mais 1, um CDI mais 2, só que eu vou te pagar só daqui 30 dias.
Qual que é o problema disso? Se você não tiver uma reserva de segurança, você não vai conseguir buscar esses rendimentos maiores, entendeu? Porque você não vai poder tirar o seu dinheiro e você vai ficar frustrado. Isso que é uma besteira. A galera faz muito isso, entendeu? Tipo, elas travam o seu dinheiro ou você investe o seu dinheiro num ativo muito a longo prazo. E é claro, a vida muda, os seus objetivos mudam, as suas vontades mudam. Então, assim, você tem que ter muita certeza do que você está fazendo, tá bom? Você troca liquidez por prêmio em dinheiro, tá? Essa é a ideia. Então, vamos supor que você tenha a sua reserva de segurança, tá? Tem a sua reserva de segurança D0. Aconteceu alguma coisa, você tirou da sua reserva de segurança, o que você vai fazer? Você vai pegar esses ativos que estão em D mais 30 e já liquidar, entendeu? Porque como a reserva de emergência ou de segurança, você tem 6 meses, você tem margem para ir trazendo o dinheiro lá da frente, você entendeu? Então, por exemplo, você vai conseguir ganhar muito ali na frente, tendo segurança aqui. Mexeu na segurança, você vende esse montante do D mais 30, porque agora você vai trazer ele para cá. Você entendeu? Essa é uma das estratégias para você mexer em liquidez. Você pode fazer, por exemplo, D mais 30, D mais 60, D mais 90, D mais 360 e você vai trazendo essa liquidez para prazo útil toda vez que você mexer nessa reserva de segurança. E esses ativos que tem menor liquidez, que esses D mais 60, D mais 90, D mais 360, chegam a pagar CDI mais 5, CDI mais 4, entendeu? Então, assim, se a gente está falando... O que é o CDI, né? Se a gente está falando da Selic ali 14,25 hoje, o CDI é sempre 0,10 a menos que a Selic. Então, se a Selic tá 14,25, hoje o CDI tá 14,15, entendeu? Ou seja, essa é a taxa básica interbancária. É a taxa que, por exemplo, um banco X empresta dinheiro para o banco Y. E todos eles fazem muito isso todos os dias, tá? E essa taxa é a taxa interbancária que explica isso. Você tem que estar dentro dessa taxa. Se você está ganhando menos que essa taxa, pô, a gente está falando de uma reserva de segurança que não tem risco praticamente zero, tá? Então, se você tá fora dessa taxa, você está perdendo dinheiro. Ou seja, o mínimo que você tem que estar ganhando é o CDI ali. Acima do CDI, você vai estar otimizando a sua carteira. Você vai estar, por exemplo, trocando risco de liquidez por prêmio em dinheiro. Então vale muito a pena. Se a gente está falando de 14,15, que é o CDI, e a gente está tendo ativos que pagam CDI mais 5 por risco de liquidez, a gente está falando de 19%, tá? Isso é importante você entender numa previsão de mercado de crescimento de Selic, tá? Que é o atual, né? Até o final do ano, a previsão do Banco Central é subir até 15% a Selic, e ali depois a previsão é começar a descer, mas assim, a gente nunca sabe, tá? O que você tem que ter em mente, muito importante isso esses tipos de investimento de liquidez não podem passar muito um ano, tá? Porque previsão de mercado, quanto mais para frente, mais difícil prever. Então sempre tente ativos ali 8 meses, tá? 12 meses ali, que é bem previsível, a gente consegue prever e fazer uma estratégia de investimento bacana. Então, vale a pena correr esse risco de liquidez para gerar um lucro maior em prazos curtos, tá bom? Bom, pessoal, e é importante que vocês olhem para essa reserva de segurança também, tá? Na ideia de diversificação, existem muitos bons ativos para você compor essa reserva de segurança, tá? Que paguem ali pelo menos CDI ou CDI mais meio, mais um, isento de imposto, tá? Então, assim... busquem informação, se vocês precisarem, entrem em contato que eu ajudo vocês, tá? Até porque eu tenho ótimos ativos que compõem a carteira dos meus clientes, beleza? Então, assim, encerrando o vídeo, eu acho que a ideia do vídeo foi dar essa base, esse primeiro passo. Vão ter vídeos melhores, vão ter vídeos mais aprofundados, com conteúdos mais aprofundados, mas não adianta a gente continuar na profundidade sem vocês terem essa base. Então, esse é o início de como você vai investir, como você começa a construir a sua carteira, tá bom? E é aquela ideia, assim, o que vocês puderem fazer, como dar like, comentar. Comentar eu acho que vocês vão comentar, porque vocês vão estar cheios de dúvida, cheios de detalhes. Eu acho muito legal vocês mandarem os detalhes aí também no comentário, porque vão ter outras pessoas que vão ler os comentários e podem ajudar elas, tá? Mas a ideia principal aqui é vocês conseguirem divulgar o meu serviço, é vocês divulgarem esse conhecimento financeiro, porque... eu acho que se a gente conseguir fazer isso em escala, inclusive essa é a ideia do canal, né? Construir escala para conhecimento financeiro, a gente vai conseguir um Brasil melhor, beleza? Então, se vocês puderem fazer a parte de vocês, divulgar, compartilhar, mostrar para aquele amigo que está começando, aquele amigo que já começa, para ver se ele realmente faz isso, se ele tem essa segurança, porque senão ele vai passar num perrengue futuro, tá?
Acho que essa ideia, a ideia de construir um Brasil com mais conhecimento vai libertar muita gente, tá bom? Então quem puder cooperar, abraço e até o próximo.